Este é o primeiro vídeo da série Redação de Textos Científicos, e essa série é composta de 4 módulos principais, que são os seguintes: o que escrever e o que não escrever, que são os componentes e o conteúdo de um artigo científico, de um texto científico. Como redigir e como não redigir, é o que se chama de estilo de escrever. Das ideias ao texto, como se organizar para a redação, como fazer uma boa revisão, e, finalmente, usando tabelas, gráficos, figuras, números, siglas e tempos de verbos. Neste primeiro vídeo, eu quero falar sobre conceitos básicos sobre redação científica. Neste vídeo, eu irei comentar o seguinte: o que é uma publicação científica ou publicação acadêmica? Quais são as categorias de publicações científicas? E diferenças entre dissertação e tese. Então, vamos começar pensando um pouquinho sobre quais são as principais diferenças entre uma publicação científica e uma publicação não científica. Então, eu vou dizer o que eu estou considerando uma publicação não científica. Então, o que é uma publicação não científica para mim? É uma crônica, um poema, um conto, um romance, publicados em uma revista, em um livro, na internet ou em qualquer outro lugar, não é? E por que também não comparar uma publicação científica com outras manifestações? Por exemplo, comparar com uma música, uma ópera, um vídeo, um filme ou outros meios. E uma publicação científica, ou também chamada publicação acadêmica, é um texto que descreve uma pesquisa ou um estudo. E esse texto, em geral, é publicado em um periódico científico, que também é aquele que a gente chama de revista científica, ou publicado num livro, ou disponível na net, ou em qualquer outro meio. Vamos examinar algumas diferenças entre uma publicação científica e uma publicação não científica. A publicação não científica pode ser baseada em fatos reais, frequentemente não é. Ela pode ser concebida inteiramente pela imaginação, pela inventividade, pela criatividade de quem escreve um texto. Isso, em geral, é o que valoriza a publicação não científica, um conto, um romance, essa grande criatividade que se observa e que é muito apreciada e muito valorizada. Por outro lado, uma publicação científica ou acadêmica, ela é um texto que resulta de uma pesquisa ou de um estudo realizado em qualquer área do conhecimento, por exemplo, biomedicina, física, química, pode ser literatura, psicologia, economia, filosofia e muitas outras. A publicação científica tem uma característica muito importante, que é a seguinte: ela deve resultar de evidências obtidas experimentalmente, por exemplo, quando alguém faz experimentos em um laboratório ou numa instalação de pesquisas, ou pode ser uma evidência obtida pela simples observação de fenômenos, ou pode ser evidência que resulta de uma análise puramente intelectual, como, por exemplo, um trabalho na área de psicologia ou filosofia. Mais diferenças entre uma publicação científica e uma publicação não científica. A publicação científica, ela resulta de pesquisas e estudos que foram feitas obedecendo regras muito rígidas sobre como fazer perguntas e como obter as respectivas respostas sobre algum assunto ou algum problema. Vamos pensar agora um pouco sobre a redação. Quais são as diferenças na redação de um texto de uma publicação científica e de uma publicação não científica? Na publicação científica, há total liberdade de criação, de execução e de produção. Ela não precisa obedecer a nenhuma regra, a nenhuma norma. Isso que valoriza esse tipo de publicação, um romance, um conto, uma peça de teatro, um filme, um vídeo e assim por diante. Por outro lado, a redação de uma publicação científica está presa a diversas regras, principalmente sobre o conteúdo dos seus capítulos e sobre a estrutura do seu texto, e também sobre a maneira de redigir esse texto. E são esses dois tópicos que irão constituir a parte mais importante dessa série de vídeos. Eu quero falar agora um pouco sobre alguns conceitos referentes a categorias de publicações científicas.
Nós podemos considerar, entre vários outros conceitos, essas duas que eu vou expor agora, porque elas interessam mais para essa série de vídeos, que são as seguintes. Existem as publicações chamadas primárias e as publicações chamadas secundárias. Elas não têm nada a ver com a importância, pelo fato de ser primária ou secundária. A secundária não quer dizer que seja menos importante do que as primárias. Simplesmente o seguinte: nas publicações primárias são apresentadas informações originais. Significa o seguinte: elas são o resultado de estudos ou pesquisas que ainda não foram publicadas, por isso que elas chamam publicações primárias. As publicações secundárias, elas apresentam informações que já foram publicadas, por isso que elas chamam secundárias, porque elas usam fontes que já foram publicadas anteriormente. Então, um exemplo de publicação secundária é um artigo de revisão. É um artigo em que um autor ou vários autores resolvem apresentar informações já publicadas sobre algum assunto. Em geral, é um assunto muito importante, relevante, e nesse artigo eles tentam publicar o que há de mais importante sobre aquele assunto, principalmente apresentando as informações mais recentes sobre esse assunto. Um dos grandes problemas da literatura científica é a grande quantidade de informações que vêm sendo publicadas, cada vez mais. E, às vezes, fica muito difícil para um pesquisador ficar inteiramente conhecendo tudo que é publicado. Então, os artigos de revisão são interessantes porque eles publicam as novidades sobre algum assunto. Por exemplo, alguém resolve publicar uma revisão sobre maneiras de transmissão do SARS-CoV-2. Então, esses autores apresentam as últimas novidades sobre esse tema. E aqui vai um outro exemplo de publicação secundária, uma publicação que se baseia em fontes já publicadas. São os textos de divulgação científica, publicados em vários meios, por exemplo, jornais, revistas, na net e outros, né? Alguém resolve escrever uma reportagem, uma notícia sobre vejam os cuidados para evitar a Covid-19. Isso foi baseado em publicações primárias, então trata-se de um texto secundário. Eu quero comentar um pouco sobre o que é dissertação e o que é tese. Quem frequenta um curso de pós-graduação, ou muitas outras pessoas que não frequentam o curso, podem saber exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Mas muita gente não sabe, então eu gostaria de esclarecer isso. A dissertação, a rigor, é um termo que significa uma exposição, expor um assunto, dissertar sobre um tema, discorrer sobre um assunto. Por esta razão, esse tipo de dissertação também é chamado monografia, porque ele trata de um assunto só. Na pós-graduação, propriamente dita, é um texto apresentado para obtenção de um título de mestre, isso num curso de pós-graduação sensu stricto. E esse texto que resulta dessa pesquisa, essa monografia, quando é transformada num texto, é aquilo que se chama, então, de uma dissertação de mestrado. O conceito original da palavra tese surgiu na Idade Média e significava o seguinte: um estudante de uma universidade, ele propunha uma afirmação ou fazia uma proposição, a qual ele deveria comprovar ou demonstrar. Então, isso é o que se chamava de tese, era um texto em que essa afirmação era discutida e comprovada, ou ele tentava demonstrar. E o conceito moderno de tese vinculado à pós-graduação? É um texto que resulta de um estudo ou de uma pesquisa original. É um texto que é apresentado para obtenção de um título de doutor. É aquilo que se chama, então, de uma tese de doutorado. Por ocasião da defesa dessa tese, o texto não foi ainda publicado. Portanto, a tese de doutorado consiste em uma publicação primária. Eu quero voltar a falar um pouco sobre a dissertação de mestrado. Na pós-graduação, a dissertação de mestrado tem atualmente dois conceitos um pouco diferentes. O primeiro que eu quero mostrar é o conceito original, tradicional, entre aspas, da dissertação de mestrado, que vem
do momento em que a pós-graduação foi instituída aqui no Brasil. E o conceito original de tese de mestrado é aquele que eu falei, é uma monografia. É um texto no qual é exposto um estudo realizado em profundidade e uma análise crítica também sobre um tema, baseado já em textos já publicados. É uma monografia e é uma publicação secundária. Esse é o conceito tradicional da tese, da dissertação de mestrado. E para finalizar este vídeo, eu quero mostrar para você um outro conceito mais recente sobre o que se chama de trabalho de mestrado, ou a dissertação de mestrado, que é o seguinte. Muitos programas, quer dizer, muitos cursos de pós-graduação sensu stricto, eles estão pedindo dissertações de mestrado não sob a forma de uma monografia, de um estudo aprofundado sobre um tema, mas dissertações que resultam de pesquisas originais. Esse é um conceito que vem surgindo em muitos programas e, nesse sentido, vejam o que acontece. Essas dissertações de mestrado feitas baseadas em pesquisas originais, elas têm todos os componentes de uma tese, só que elas têm menor extensão, menor profundidade e menor complexidade. Então, a gente tem que sempre levar em conta, e eu vou mencionar isso várias vezes em outros vídeos também, porque a estrutura de uma dissertação de mestrado no senso tradicional, ela é diferente da estrutura de uma dissertação baseada em pesquisa original, porque a pesquisa original tem todos os componentes de uma tese, como eu já mencionei. E a pesquisa e a dissertação de mestrado feita como uma monografia, ela tem componentes diferentes, e eu vou chamar a atenção para isso quando eu for mencionar os componentes de uma tese, de uma dissertação.